turma do bate-bola. O Júnior Brasil comentou a partida do Cruzeiro em Chapecó, 1-1 contra a Chapecoense. E os cruzeirenses se manifestando nas redes sociais, você encontra também na rua, em outros ambientes, a preocupação de que o Cruzeiro entrou naquela maré de que tudo dá errado, porque ontem a chance de 3, 4, 5 gols era normal pela produtividade do time em gols criados, em chances criadas, mas todas elas desperdiçadas. Júnior. Bruno, eu tô muito pessimista, porque eu vi a coletiva do Abel e me jogou para baixo. Porque assim, o baixo astral que o Abel tá é uma coisa assim que chega a comover a gente. Ô gente, pelo amor de Deus, né? O Abel dá uma coletiva num baixo astral pra baixo de um tanto, ele tem que ouvir um pouquinho o Luxemburgo, ele tem que acreditar, parece que ele já jogou a toalha, é essa sensação que eu tenho. Ele, tô com muita dor hoje, não é hora de ter dor não, é hora de ir pro pau, é hora de ser mais ativo. O Cruzeiro já morre todo segundo tempo, já é um time que não tem gás. Aí o Abel vai lá, gente, tá dolorido, tô machucado, eu sei que, vem cá, Thiaguinho, eu sei que você só andou no segundo tempo, Thiaguinho, mas você é meu, Thiaguinho, tem que parar com isso, tem que colocar intensidade no time, vamos colocar os meninos. Ô gente, não tem ninguém pra falar pro Abel que o Cabral não é articulador, que o Cabral não vai jogar de ponta, Cabral não vai criar. Cabral jogou lá na frente, Cabral não jogou atrás no momento que coloca ele. Coloca então, seja Maurício, Ezequiel, coloca então os meninos da base, sabe? Teve gente hoje falando comigo, Tosca tava falando, mete o Rômulo, mete o Adriano, que são garotos que têm potencial. Tô dizendo não pro jogo em N situações. É hora de colocar intensidade nesse time, é hora de dar oportunidade para os meninos que podem fazer algo diferente. Para mim é o seguinte, saudade de Toby Bendelac, o torcedor tem, mas é verdade, você tem um cara como o David, 33 jogos, nenhum gol, 3 assistências. Gente, isso é um número ridículo, pra que serve esse atacante? Ele não consegue acertar o gol, tem chance atrás de chance, todo jogo. Marquinhos Gabriel também, um Thiago Neves que tem 15 minutos e some, e é mantido pelo Abel. O Abel tem grande responsabilidade nesse empate, porque demorou a mexeu mal, coloca o Pedro Rocha voltando de contusão, é preferível colocar um cara pior, mas que tem intensidade, que esteja inteiro. Então o Cruzeiro perdeu uma partida que não tinha condição. Até o Fábio já começa a complicar, não sei se quis agarrar de primeira bola, você não rebate ali pra frente, rebatesse pro lado, não pegasse de primeira. Dedé que foi um gigante, Edilson teve até bons momentos, mas preocupa, Bruno, porque agora pega um adversário diferente. Agora, se o Abel não tiver o peito pra tirar esses caras que não estão produzindo e não colocar intensidade e condição física no time, a situação não vai ser boa. Ô Cadu Danã e Léo Figueiredo, Lipe Mota do Caiçara Cruzeirense, tem certeza que o Cruzeiro não cai, porém o futebol tem que melhorar muito e quarta ele apoia o time lá no Mineirão contra o São Paulo. Lipe Mota do Caiçara. Cadu, o Abel Braga, eu tenho dito aqui, você também nas transmissões esportivas da Itatiaia, ele tem que começar a ver o mesmo jogo que a crônica e que a imprensa, porque ele vai para a coletiva sempre com outras percepções totalmente diferentes, algumas até aberrações do que ele viu e a gente não conseguiu detectar, Cadu. Em primeiro lugar, um abraço pro Lipe Mota, obrigado pela mensagem. Eu só não tenho essa certeza toda que ele tem. Eu também não. Eu não acho que a gente apoiar, tudo bem, torcedor tem um direito e é até legal, é até louvável. É um otimismo de que não vai cair, né? Mas colocar desse jeito, sinceramente, o time grande não cai, ou que não foi nem exatamente o que ele disse, mas que é uma frase comum, isso é uma bobagem, né? Vários times grandes já caíram, enfim. Sobre o Abel, você tem razão. Ontem o Abel tem transmitido uma certa sensação de estar um pouco aéreo, né? De não estar muito atualizado, muito ligado no jogo. Ontem, por exemplo, ele foi mencionar um jogador do Cruzeiro, foi falar, aquele canhotinho lá, aquele 10 lá, aquele meio. Lembrou o Joel. Falou desse Santana jeito. com o da Mercedes. Lembrou o Joel, então assim, lembrou o Levira em certos aspectos também, de mostrar que não tá muito conectado assim com o jogo, com a realidade. Na coletiva anterior, do jogo anterior, a gente até entende, Bruno, que muitas vezes o comandante ali, ele não faz a leitura imparcial mesmo, né? Ele joga um pouco pro grupo, ele joga um pouco pra galera em certo sentido. Mas ele tem exagerado, às vezes, falando coisas muito desconexas. Não precisa tanto. Pode defender os jogadores dele, tudo bem, mas não precisa falar um cara que não jogou nada, fez uma partida perfeita, sabe? Não precisa forçar tanta amizade. Como eu usei a expressão aqui pro Atlético, né? Que o inferno tem subsolo, meu amigo Lucas Férez me ensinou essa. O Cruzeiro já tá no subsolo, né? E pelo jeito não vai sair.
concordo muito com o que disse o Júnior. O Abel chega tão derrotado pra entrevista coletiva que eu tenho até medo do próximo jogo. Que inclusive você questionou, né, Bruno? O Abel falou que só vai pensar no São Paulo na quarta-feira. Ele foi questionado na entrevista coletiva de que o Cruzeiro pegou um time de zona de rebaixamento e agora pega um time que tá mais acima na tabela. E ele falou: não, eu vou pensar no São Paulo na quarta-feira. Poxa, quarta-feira é o dia do show. Então assim. Faz isso comigo, não. Dá pra ver que o Abel não tá muito ligado nas coisas do Cruzeiro e dá pra ver que o Abel também tá meio que contando com o Fred, o Thiago Neves dos tempos lá do Fluminense. Não adianta, futebol não se faz mais com oba-oba. E num momento em que a confiança ela é tão ausente no time do Cruzeiro, se o comandante já tá tão derrotado assim, e olhem, não estou colocando, não foi o Abel que colocou o Cruzeiro na zona de rebaixamento, mas teria de ser o Abel a tirar, né? A esperança é de que trocando o treinador mais uma vez, tirando. Agora, Júnior, se ele tirar o Thiago Neves, se ele tirar os medalhões, ele ia fazer o que o Rogério Ceni estava tentando fazer. Exatamente. Aí a diretoria correu com o Rogério. Mas é outra diretoria, então a gente espera agora que esse trabalho possa ser bancado mesmo, porque na verdade o Thiago tem um potencial gigantesco, mas o Thiago não tem jogado, não tem feito a diferença, o Cruzeiro repetindo os erros, o Cruzeiro morre no segundo tempo, o Thiago Neves, segundo tempo dele, foi uma coisa assustadora, ele andou, só que a gente já viu isso em outras partidas. Então no momento desse, você tem meninos que você pode coloca Maurício, coloca Ezequiel, jogadores que podem dar uma intensidade física, e o Cruzeiro cai muito fisicamente, Léo. Isso foi com o Mano, foi com o Rogério e tá se repetindo e nada muda. E sabe quem foi ontem, só pra pegar o gancho dessa da base que o Júnior tá falando, o melhor jogador do Atlético no jogo contra o Grêmio? O Marquinhos, que ninguém conhecia, que tava aí escondido, rodou, pegou em base, tal. Melhor jogador do Atlético, mais perigoso, que fez o Renato Gaúcho colocar um zagueiro como lateral para marcar o Marquinhos no segundo tempo. Ou seja, muitas vezes a solução tá bem próxima, tanto no Atlético no Cruzeiro, mas a incapacidade de ver é absurda. Primeiro Cruzeiro, boa noite, Emerson Pansiari. Boa noite, Bruno, boa noite, Léo, aqui nos acompanha na turma do Bate-Bola. E ouvi atentamente a manchete da turma do Bate-Bola hoje, Bruno, e é inevitável, né? Agora o Cruzeiro pensando em voos contra equipes que estão na parte de cima da tabela, esse São Paulo, quinto colocado, que vai buscando melhorar a condição dele dentro do Campeonato Brasileiro, e a gente precisa lembrar ao ouvinte da Itatiaia, é uma verdade essa, o São Paulo sempre foi uma pedra no sapato do Cruzeiro. Quando se trata de Campeonato Brasileiro, é um adversário complicadíssimo. Pode ser no Mineirão, pode ser no Morumbi, é sempre um jogo muito duro, um jogo muito complicado. Sobre a equipe do técnico Abel Braga, hoje teve treino à tarde na Toca da Raposa, reapresentação dos jogadores do Cruzeiro, voltaram após a partida contra a Chapecoense na Arena Condá, o time então já estava todo na preparação e teve um trabalho regenerativo. Os titulares participaram desse trabalho regenerativo. Aí você pode me perguntar a situação de dois atletas especificamente. O David, que saiu de campo ontem com câimbras, o David que mais uma vez vem sendo titular no Cruzeiro, muita gente pega no pé do jogador da equipe celeste, mas é aquele jogador que o Abel Braga vem utilizando e ele fica nessa condição de mais uma vez ter oportunidade contra o São Paulo. Vamos aguardar, pelo jeito não é nada muito grave, não é nada muito sério. E outra situação envolvendo o Edilson, dor muscular também. Na partida contra a Chapecoense foi substituído pelo garoto Everton e pelo jeito também não é nada muito grave para tirá-lo da partida contra o São Paulo. São essas questões do Abel. Ele tem um reforço importante, Robinho, jogador experiente, jogador que tem esse talento dele dentro de campo que pode ajudar principalmente na construção de jogadas. Um atleta que retorna à equipe do Cruzeiro porque na partida contra a Chapecoense não pôde atuar devido à suspensão. Uma situação envolvendo o Cruzeiro também, Bruno, que o Samuel relatou ontem na nossa jornada esportiva, do Zezé Perrella. Zezé Perrella que na entrevista coletiva da última sexta-feira falava da situação complicada do time, da parte financeira também, ele querendo buscar recursos, buscar finanças. E ontem, então, a gente informava aqui com o Samuel na jornada, o Cruzeiro realmente com o Zezé Perrella na figura dele, indo ao Rio de Janeiro na tentativa de conseguir grana. Vai ter uma reunião com o executivo da Globo ainda à noite para tentar resolver essa questão, porque inclusive foi pauta hoje
na Toca da Raposa 2 envolvendo os jogadores. O Ederson falava disso, do jeito do Zezé Perrella já conversar com os atletas, de colocar e se posicionar que o Cruzeiro quer resolver essa questão. Não entrou em muitos detalhes, mas é algo importante que o Zezé também foi ao Rio de Janeiro resolver, e antes uma reunião na sede da CBF. Um recado aqui dentro da turma do bate-bola: você que está precisando melhorar sua renda, ganhar um dinheiro extra, então você precisa conhecer os cursos que a Nova Safra oferece, cursos de pizza, panificação, confeitaria, sorveteria, culinária e outros também cursos com preços acessíveis. Faça mais por você e pelo seu negócio. Entre no site www.novasafra.com.br ou ligue 3329-1522 e adquira já a sua vaga. Na Nova Safra, preço baixo é tradição. Jogadores voltam aos trabalhos amanhã à tarde na Toca da Raposa, depois concentração para essa missão importante, Bruno, contra o São Paulo na quarta-feira. 6h50, Multimarcas Consórcios, o seu consórcio multibrasileiro. Você liga 3036-1666, Léo Figueiredo. Só uma preocupação, né? Se o Zezé tá indo conversar com a Globo, se o Cruzeiro já adiantou cotas de TV, se vai adiantar, e se cair para a segunda divisão, as cotas diminuem bruscamente. Vai pegar dinheiro emprestado, sem saber como é que vai pagar ano que vem? Olha o tamanho que é esse rombo, esse buraco que o Cruzeiro se meteu na zona de rebaixamento.